começar perguntando para você, você tem essa meta, você tem como objetivo legislar. Por que aceitar o convite, deixar o seu mandato de vereador, ao qual você foi eleito, e aceitar o desafio de uma Secretaria de Estado? Bom, Keliane, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui conversando com todos vocês, com todos os telespectadores, e dizer que primeiro foi motivo de muita alegria, né, no primeiro momento, receber o convite do governador Reinaldo para que nós pudéssemos estar assumindo a SECIC, Secretaria de Cidadania e Cultura. Ao lado da felicidade vem a responsabilidade, né, porque sair do legislativo e assumir uma pasta tão importante, principalmente neste momento de pandemia que nós estamos vivendo, e precisar fazer as entregas... E ainda jovem, né? 37 anos. 37. É motivo de responsabilidade para a gente. Você mesmo me indagou por que deixar o legislativo e assumir o executivo. Eu aceitei por acreditar que, estando no executivo, eu poderia estar realizando muito mais ações de fato e de direito, com resultado prático e objetivo, e estando no poder executivo, do que está apenas no poder legislativo. Acredito que o poder legislativo, que foi para mim uma baita escola, que eu tenho saudade de estar na Câmara Municipal, por que não retornar em algum momento, me ajudou muito, principalmente na tratativa, no contato com a população. Nós que ao longo do nosso primeiro mandato, nós fizemos um compromisso nas primeiras eleições de 2016, que era não se afastar da população. E a maioria delas, pelo que eu andei pesquisando, você conseguiu um resultado positivo de atendimento às pessoas que estavam buscando, né, o serviço para o bairro. Graças a Deus a gente tem bons números, foram mais de 1.400 solicitações atendidas e temos grandes marcas. Talvez a nossa principal marca tenha sido a busca por emendas federais com os nossos senadores, com os nossos deputados, somando aí quase 20 milhões de reais, emendas da deputada Rose, deputado Beto Pereira, Fábio Tradi, Nelsinho, e com as contrapartidas do governador Reinaldo Azambuja. Qual o segredo de você conseguir realmente conquistar essas emendas para a cidade de Campo Grande, para os bairros que estão pleiteando com esses deputados? Você disse a palavra-chave. Talvez isso a gente não tem, essa questão da vaidade. Eu acho que, graças a Deus, a nossa história no meio político, de sempre estar conversando com todo mundo, de nunca estar se envolvendo em polêmica, em briga. Tem muitas pessoas que batem palmas para isso. Eu sempre me afastei das polêmicas e foquei nosso trabalho, por mais que às vezes não aparecesse, mas que lá na ponta a gente sabia que o importante era o resultado, com responsabilidade que a gente sempre buscou e busca. Você sempre fez o papel realmente do vereador, que é fazer a ponte, né? Exato. E realmente as emendas, os valores maiores, quem tem são os deputados federais. Deputado estadual, menos um pouco, um pouquinho mais que vocês, mas bem menos do que com o deputado toda certeza. federal, né? Isso aí foi nosso foco, mas começou na metade na metade do primeiro mandato, porque entraram deputados federais, senadores que eu tinha mais contato. Então ali também, já com a experiência de 2 anos de Câmara, eu comecei a visitar Brasília com uma frequência, mas com resultado, com um trabalho prático. Nós conseguimos aí 6 milhões e 700 aproximadamente com a deputada Rose, com a contrapartida de 7 milhões com o governo do estado, para a pavimentação do Aerorancho. Estamos falando de 10 quilômetros de pavimentação do Aerorancho. Conseguimos 2 milhões com o deputado Beto Pereira, com contrapartida de mesmo valor do governo do estado, para a revitalização do campo de futebol da Arena Buracão, no Aerorancho, e do campo de futebol ali do Indo-Brasil, da Grande Parada. Conseguimos emenda com o deputado federal Fábio Tradi, no valor de aproximadamente 1 milhão e alguma coisa, para aquisição de academias ao ar livre. E essa foi uma grande marca nossa. Essa é a vantagem de você dar nome, né? Você não esconde. Não foi o Sempre João César, porque não é o vereador que realmente consegue. Com toda certeza, isso Faz aí a ponte, né? eu A faço essa humildade, ponte, então, seria e sempre dou nome às pessoas que nos ajudam no nosso mandato, mas que não está ajudando o João César, está ajudando a população de Campo Grande, que está olhando para a população de Campo Grande. Como também neste segundo mandato, no início do segundo mandato, já conseguimos ter marcas importantes. Por exemplo? Que foi que conseguimos aí 4 milhões e meio
eu e a vereadora Camila Jara, que nós formamos uma parceria desde o início do nosso mandato. Muitos até indagavam, mas PSDB e PT, e eu sempre disse, essas divergências partidárias vamos deixar para as eleições. Agora todos nós estamos eleitos e precisamos olhar com carinho para a população campograndense. Estivemos em Brasília por 2 vezes e conseguimos 4,5 milhões, fruto dessa parceria nossa com o deputado federal Wander Lobé, com a senadora Soraya Tronic e com o senador Nelsinho Trade. Os 3 juntos disponibilizaram 4,5 milhões, que é para construção, interligação e recapeamento de ciclovias. Nós estamos falando de quase 100 quilômetros de ciclovias aqui da nossa cidade. Como legislador, qual foi o seu maior feito? O que você mais se orgulha de ter conseguido fazer? Eu acho que como legislador, nosso maior feito tenha sido a luta pelo asfalto do Rita Vieira e do Parque Dallas. Uma luta antiga, que eu sempre deixei muito claro, não começou com o vereador João César, começou em legislaturas passadas, a de 2017, quando eu entrei, mas eu tomei como fosse minha a briga do asfalto do Rita Vieira e do Parque Dallas. E graças a Deus, ao final do nosso primeiro mandato, Deus quis que nós, eu sempre brinco com o prefeito Marquinhos, que Deus quis que nós iniciássemos o nosso mandato com essa luta e finalizássemos, porque em setembro de 2020 nós participamos aí da assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, que vai pavimentar, já iniciou até a parte de saneamento, a parte do Rita Vieira, Parque Dallas, e ainda entrou Oliveira 1 e Oliveira 3. Vou levantar um assunto que é muito dolorido, penso eu, para quem está nessa pasta. Os artistas de Campo Grande, os artistas do estado de Mato Grosso do Sul, estão sofrendo demais. E a classe de bastidores também está sofrendo demais. Tem deles que estão precisando viver, estão vivendo inclusive de doações, que grandes artistas que têm um poder aquisitivo maior acabam fazendo aí algum tipo de campanha e conseguem realizar. Eu conheço alguns. O que o governo do estado, o que a Secretaria de Cultura já fez ou pensa em fazer, porque você assumiu tem um mês, nem isso ainda quase, né? Pouco mais de um mês. Então, o que vocês estão fazendo, pensando em fazer para poder ajudar essa classe? Essa era uma preocupação minha quando eu estava pensando em aceitar ou não o convite do governador, justamente por se tratar de cultura, uma pasta que a gente sabe da complexidade, ainda mais nesse momento de pandemia. Mas o governo, desde o início, o governador Reinaldo, juntamente com o secretário Riedel, porque ele estava no projeto Prosseguir, eles sempre demonstraram a intenção de realmente dar uma atenção especial. Motivo esse da criação do retorno da Secretaria de Cidadania e Cultura, para que a gente pudesse estar fazendo um trabalho muito de perto dessas duas pastas. Tenho a felicidade de hoje, você acabou de dizer que pouco mais de um mês, e nós já em pouco mais de um mês, nós estamos até dia 10 de julho aproximadamente, nós já estamos injetando na veia quase 20 milhões de reais para o setor cultural. Do que eu estou falando? 15 milhões da Lei Aldir Blanc, que estava travada, que nós entramos numa segunda-feira e na terça-feira nós já conseguimos destravar. Já foram atendidos mais de 650 artistas, totalizando um valor de aproximadamente 11 milhões e meio, faltando pouco mais de 100, falta ainda 3 milhões para fazer o pagamento da Aldir Blanc, que mais 2 semanas paga todos esses artistas. Estamos falando de 15 milhões. E conseguimos... Mas como que eles vão receber isso? Isso são projetos que foram apresentados, levando em consideração que nós estamos em pandemia. Então eles apresentam esses projetos, assim que for apresentado, recebe, tem o empenho e a ordem de pagamento. E existe algum lugar onde eles possam fazer? Vamos supor que tem artista que esteja assistindo agora a nossa entrevista e que nem sabia disso. Como ele pode fazer para fazer um projeto? Neste caso, deste valor da Aldir Blanc, já foi feito. Esse valor, na verdade, a gente primeiro tem que parabenizar a Fundação de Cultura e todo o corpo técnico na pessoa do Cegonha, que é o diretor-presidente nosso. Esse recurso, quando a gente recebeu, o governo recebeu no ano passado, foi um valor muito bem-vindo. Porém, a União me coloca este recurso e não fala como é que poderia ser efetuado.
Então, de um lado, a gente tinha todos os artistas, num momento muito crítico, esperando esse recurso, e o governo um pouco travando, mas não por travar, por querer descobrir, saber como é que poderia estar sendo feito o lançamento desses recursos, sob pena de agir sob improbidade, enfim. Então, isso foi um pouco travado ao decorrer do tempo. Mas eles conseguiram manter esse recurso porque era para ser gasto até dia 31 de dezembro de 2020. E conseguiu ficar com esse recurso. Este ano, houve o edital onde quem pôde participar desses valor dos 15 milhões foram só aqueles que já tinham participado no ano passado. Só que daí no edital a gente colocou vários outros pontos. Você tem que contratar uma empresa da área, porque ali vai ter mais funcionários, para fazer com que o recurso conseguisse circular para o maior número de pessoas possíveis. Entendi. Então isso aí já foi, é uma etapa já vencida que nós estamos executando o pagamento. Tem que fazer, eles vão direto, fazem algum tipo de agendamento, como é que faz? Ou vai direto até a Fundação de Cultura, ou então pode ligar para a nossa secretaria, na CECIC, que a gente faz todo o encaminhamento. Não só isso, Keliane. Vocês orientam como artista a fazer o projeto? Com toda certeza. E não só isso, dizer da nossa felicidade. Do mês de julho nós estaremos lançando um grande pacote cultural aqui para o nosso estado. Nós estamos falando de auxílio emergencial estadual, nós estamos falando de novos editais, de novos projetos, estamos falando de reestruturação, ampliação e reforma de instrumentos públicos da cultura sul-mato-grossense. Então, mostrando que o governo realmente ele tem esse olhar atento e quando ele nos convida para assumir essa pasta, é no sentido de realmente dar uma atenção especial no momento tão importante, onde a gente possa estar realmente olhando pela cultura sul-mato-grossense. Isso é muito interessante, um trabalho realmente muito bonito da Secretaria então, de Cultura, a Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. A gente precisa saber mais sobre isso, né? Os artistas principalmente. Qualquer tipo de artista pode participar. Todos os artistas podem participar de todas as áreas. Precisa fazer o credenciamento, precisa estar com tudo regularizado, ter toda a documentação, mas todos os artistas podem participar e devem estar participando. Né? O governo é para todos. A nossa entrada justamente é para transversalizar essa questão da política pública, fazer com que a cultura ela seja transversal com as outras pastas, que daí já entra a questão das subsecretarias, que é um canhão que nós temos na mão, falar sobre política pública para a mulher, política pública para o jovem, LGBT, racial, indígena, pessoa com deficiência, enfim, são 8 subsecretarias que estão na nossa pasta, onde a gente precisa aproveitar isso daí e fazer com que essa política chegue de fato de direito na ponta. Eu me vejo muito em você, sabia? Porque conversando com você agora, eu percebo que a política realmente, eu percebo não, eu já sei disso, né? Mas você está tentando passar para as pessoas, para a população, para os seus eleitores, que a política não é ruim. Infelizmente, nós temos aí muitas mídias que acabam marginalizando a política e os políticos. E isso inibe pessoas de bem, inibe pessoas de boa índole a realmente entrar para a política, participar da política. A política é a arte de você organizar a sociedade, né? E você só faz isso com união. Tudo bem que exista, sim, uma disputa para poder entrar ali, claro, existem as eleições, para isso tem a democracia, nós hoje temos a democracia conquistada a duras penas, onde as pessoas hoje abrem mão dela muitas vezes para votar nulo ou simplesmente não ir votar porque estão desanimados com certos tipos de político. Mas onde não há maçã podre? Qual é a profissão que não há maçã podre, não é? Você está sendo pontual na sua fala e parece que você me escutou a minha fala durante as eleições e durante o meu mandato. Primeiro, eu sempre disse e continuo dizendo, e vou falar sempre, que a política ela é linda, ela é maravilhosa. A política é para atender a população, é para você ouvir, é para você estender a mão, levar a solução. Nem sempre você consegue fazer tudo, sim, mas a política ela é positiva. Mas você imagina mais políticos como você, né? Quantas pessoas estão hoje ansiando, por exemplo, para ajudar alguém? Com e se certeza. tivesse um mandato político, poderia estar fazendo melhor? Claro, tem as maçãs podres, vai fazer o quê? Aqui existe a diferença, né? Existem. Existe a diferença da política para politicagem, Isto. do político e do politiqueiro. Isto. E isso é uma coisa que eu sempre bato muito nessa tecla.
E eu, quando eu iniciava algumas reuniões, não durante a campanha, mas durante nossa caminhada, eu sempre gostava de saber, e gosto, quem gosta de política, ergue a mão. A maioria não levantava a mão. Eu falava, eu estou no lugar errado. Ela, não, é porque sempre promete uma coisa, sempre fala o que vai fazer e não faz. Eu falei, não, peraí, a política é uma coisa bem diferente disso que vocês estão falando. Infelizmente, teve várias pessoas que se aproveitaram da questão política e deturparam isso daí, fazendo com que vocês tomassem um certo receio, para não falar outra palavra, da política e da classe política. Mas aí que está o grande perigo. É exatamente neste momento que vocês precisam cair para dentro. É neste momento que vocês precisam participar cada vez mais, porque quando o bom se afasta, o mal toma conta. E é isso que a gente vê quando a política começa a ir para o outro lado. Eu não sei quem escutou o discurso de quem, então, porque realmente... Eu acho que a gente casou, então. Casou a ideia. Você sabe qual que eu acho que é a nossa semelhança aqui? A nossa geração. Sim. Você, com certeza, deve ter sido um cara que, desde pequeno, você se interessou pela política. Eu, desde os meus 11 anos de idade, onde entrou aí a disciplina de OSPB e Educação Moral e Cívica na minha vida, eu me interesso pela política. Isso precisava voltar urgente. Urgentemente. Eu não tive essas matérias, mas eu tive recorte de jornal, onde nós tínhamos que estar atualizado, chamava Atualidades. Onde nós tínhamos que estar atualizado. Você é um pouquinho mais novo, né? Você quis dar uma pisadinha agora, né? Bom Não falei nem de tempo, falei só de mudanças, entendeu? Onde nós tínhamos que estar atualizado com as questões da cidade, do país e do mundo. Isso tinha prova. E isso fazia com que nós estivéssemos antenados. Hoje, infelizmente, os nossos jovens não têm esse tipo de matéria. Hoje eu falo que a gente precisa resgatar a nossa juventude, inserir eles na política, porque afinal eles amanhã serão os nossos homens que vão comandar, homens e mulheres que irão comandar nossa cidade, nosso estado e nosso país. O que eu digo aqui também, João César, é que é o seguinte, as emissoras de rádio, de televisão, os jornais, os sites de notícias, eles precisam também dar palco para a boa política, entendeu? E também para os protagonistas dessa boa política. O que acontece? A grande parte da imprensa brasileira, não estou aqui sendo crítica a nenhuma emissora apenas, eu estou sendo uma pessoa que fica olhando de dentro e de fora, porque eu sou jornalista, mas também sou telespectadora, eu sou jornalista de rádio, de TV, eu sou editora-chefe de um site, mas eu fico observando os outros também. Eu quero saber o que é bom para eu realmente melhorar e colocar aí no site. A gente precisa que essas emissoras, essa imprensa em geral, entenda que o protagonista da boa política também precisa aparecer sem pagar. Entendeu? Infelizmente, isso não acontece no Brasil. É muito difícil você ter realmente um grupo, como o Grupo o Estado, que dá liberdade para que seus jornalistas possam realmente trabalhar da forma que eles acham que devem trabalhar, como eu estou trabalhando aqui agora. A gente consegue fazer isso. Qualquer coisa que você faça, se você tem ou não um contrato com a gente, se o governo do Estado tem ou não, você vai ter um espaço aqui no meu programa, no programa da Marinalva, ali no Jornal Impresso. Então, assim, isso é algo que os outros meios de comunicação deveriam também praticar. Né? Perfeita colocação, Keliane. Isso aí eu senti dentro da minha casa, da minha família. Quando eu falei que eu ia ser candidato, que eu queria, todo mundo sabia, mas na hora que eu falei, bom, eu sou candidato, no primeiro momento eu não tive o voto nem da minha mãe. Né? Porque todo mundo falou, não, eu não quero, Deus me livre. E eu fui construindo isso, graças a Deus. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter todos os dias para não cair nessa vala comum. Eu acho que a gente precisa, quando a gente, igual o artista quando faz um show, não pode perder aquele frio na barriga. E a gente não pode perder essa questão da responsabilidade de fazer com que a política volte a ser aquilo que ela nunca deixou ou poderia deixar de ter sido. Né? Algo transformador para o bem. Agora, você tocou no assunto que é com relação à mídia, à imprensa. De verdade, eu acho que a gente precisa, sim, de mais veículos, e aqui não é para puxar a onda do Jornal Estado, porque desde o início do meu mandato, eu sempre tive as portas abertas no Estado para falar de coisas positivas. E a gente sente falta mesmo, porque a gente só é manchete positiva, normalmente, se você paga. Agora, se você não quiser pagar e quiser ser manchete, é só você fazer
escorregar. Pronto. Que daí você vira manchete em todas as pautas. Pronto. Então a gente precisa mais do que nunca fazer com que os nossos veículos de comunicação entendam e saibam do papel importante de transformação que eles precisam ter a partir de agora. Eu gostaria que você comentasse um pouco agora, se você é do governo, eu sei que você não estava hoje à tarde lá o tempo todo, mas a gente quer saber como é que está essa história entre o governo do estado, mostra que a capital está na bandeira cinza. Bandeira cinza, ele decretou um lockdown bem rígido, inclusive aí com lei seca, né? O governador do estado. E Marquinhos Trade, prefeito, na condição de prefeito, pressionado pelos empresários que têm toda a razão em reclamarem, eles estão sofrendo, muita gente vai perder o emprego. Desse lado de cá, pressionado, ele resolveu seguir a mesma bandeira que ele estava na semana passada. Como você vê isso nesse momento? O governo do estado, eu falei agora há pouco, eles disseram que vão analisar, estão em uma reunião até para saber quais são as medidas que eles vão tomar. O que você me diz a respeito? Bom, com relação a isso especificamente, assim, eu não faço parte da mesa do Prosseguir, e hoje, na hora que eu estava vindo para cá, abri o WhatsApp e vi a matéria. Então, assim, eu não participei, não sei como é que está o clima. Mas eu vou falar de uma forma talvez genérica e de fora. Primeiro que eu não gostaria de estar na pele de nenhum gestor, seja prefeito, seja governo. Também é um discurso meu esse. É uma situação muito complicada que não existe nenhuma solução. Você falar, o estado tal, o município tal fez certo, não existe. Dos 5.570 municípios, não existe uma fórmula. Então, eu tenho certeza que todos estão buscando a melhor solução. É muito difícil, né, para qualquer gestor, qualquer prefeito, qualquer governador, ele fechar o comércio, fechar qualquer atividade, até porque recai nele, na ponta, a arrecadação. Então, ninguém quer fazer isso. Só que também é muito difícil você, enquanto gestor de uma cidade, de um estado, você ver uma população clamando por saúde, precisando de uma vaga de UTI, e no caso de Mato Grosso do Sul, se eu não me engano, os últimos números é aproximadamente 300 pessoas precisando de um leito de UTI, e a gente não conseguiu. Na capital, mais de 200. Então a gente entrou realmente no colapso. O que é o colapso? É aquele que pode ter o maior recurso que for, precisar de uma vaga, não vai ter. Ele vai morrer na fila do hospital, na calçada do hospital. Isso para qualquer... Eu conversava ontem, sexta-feira, com o secretário-geral do Resende, e ele está acabado. Você imagina o tempo todo, você ficar mais de um ano, você está no meio de uma pandemia, lutando para fazer com que a sua população... Entenda. E a maioria da população não entende. Eu também entendo parte dessa população que também está cansada. Mas, gente, a gente está falando de vida. Chega a ser absurdo o que acontece do governo, de prefeitura, de todo o país, lutar para preservar a vida. E a gente vê aí, na maioria das vezes, jovens que acham que são maiores do que a doença. E tocam festas clandestinas, né, na maioria das vezes, tocam a vida como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes essa doença não vai afetar ele, mas pode afetar o avô, pode afetar o vizinho, pode afetar o pai. Afetando a eles mesmo, né? Com certeza. Então isso é muito dolorido, porque ninguém quer, e aí mais do que nunca a gente precisa, eu fico daí triste, eu não sei qual que foi a conversa, mas a gente fica triste porque neste momento mais do que nunca a gente precisa de união. A gente precisa que todo mundo esteja falando a mesma língua. Sim. A gente precisa cuidar do nosso setor comercial, da cultura, de todos os setores da nossa cidade. Mas a gente não pode esquecer do maior setor, que é o setor da vida. Eu acho que a gente precisa nos dar as mãos, todos os poderes, e fazer algo por esses setores. Tirando imposto, diminuindo taxa, fazendo algo nesse sentido. Mas neste momento, acho que o nosso maior bem é a vida e que a boa parte da população está levando, acho que de uma maneira que não deveria. Eu acho que nós precisamos preservar mais a vida dos mato-grossenses. A gente vê muita cobrança, e principalmente as pessoas mandando até matérias para a gente, sobre, por exemplo, as fiscalizações dos transportes coletivos. A gente recebe muito isso aqui no Jornal Estado, porque sabe que a gente dá a matéria, dá a notícia. A gente não faz nenhum tipo de crítica diretamente a ninguém, mas a matéria, ela vai para o ar. Aqui não tem, ninguém segura nada.
as pessoas ficam questionando, tem lockdown, mas os transportes coletivos o transporte coletivo está lotado. E realmente a gente vê muitos ônibus com uma capacidade para uma coisa e, infelizmente, aquela aglomeração de pessoas. A gente vê também aí que o prefeito Marquinhos Trade, os prefeitos das outras cidades, a gente sabe que eles têm a gestão plena da saúde, que o governo do estado, eles recebem sim, porém tem alguns hospitais que eles realmente administram. Eles não administram diretamente a saúde de todos os municípios. Um ou outro é que não tem gestão plena aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Isso quer dizer o quê? Que a responsabilidade é do prefeito. Aí você foi muito feliz na sua fala quando você disse que não gostaria de estar na pele de nenhum prefeito. Eu também não gostaria. E também não gostaria de estar na pele do governador do estado, que imagino que deve ter sido muito mais difícil para ele, inclusive, aceitar, decretar esse lockdown agora, nesse momento, ano que vem, ano de eleição. Ele tem interesse em eleger alguém uma sucessão dele, porque ele tem todo um trabalho feito. Então, ele quer, sim, eleger o seu sucessor, ele quer eleger deputados estaduais, quer eleger deputados federais, e sabe que essa é uma medida que, neste momento, vai ser ruim para ele, politicamente falando. Ele pensou nisso? Não, ele pensou em quê? Pensou na vida, que era que realmente, o que você disse, a gente tem que pensar na união. Se um poder maior diz, não, tem que ser assim, é porque esse poder maior ele tem um estudo mais abrangente de tudo que está fazendo, eles estão vendo o que está acontecendo. Eu não sou, de jeito nenhum, a favor do lockdown, eu acho que deveria ser feitos muitos outros estudos. Porém, neste momento agora, além do lockdown, as pessoas precisam se conscientizar. Precisam se conscientizar que não dá, já que decretou, já que tem realmente lockdown, vamos ficar em casa, vamos colaborar. Porque senão a gente não vai sair dessa pandemia nunca. Com certeza. Com relação ao governo do estado, Kiliane, eu acho que essa talvez seja a grande marca do governador Reinaldo, a responsabilidade. Ele, ao longo desses 6 anos e alguns meses, demonstrou que ele toma as medidas que precisam ser tomadas. Lá no início do mandato, apertou. Não pensa em avaliação, né? Pensa em administração mesmo. Hoje, o estado está numa situação bem diferente dos outros 26 estados aí da federação. Mas por quê? Porque tomou as medidas amargas, sim, foi criticado, sim, mas eram medidas necessárias para fazer com que o estado caminhasse, crescesse. No mesmo sentido é a pandemia. Eu tenho conversado com ele, hoje eu estou lá, a minha base é na governadoria, e a gente vê o transtorno que tem sido, o trabalho e a atenção que tem sido do governo do estado no zelo aí com relação à pandemia. O estresse, né? Como que está a questão da saúde mental, principalmente do secretário-geral do Resende, da adjunta da Maimone, como que ninguém aguenta mais isso. E o governador se sente pressionado. Como é que ele, enquanto governador, não vai tomar as medidas? Ontem à noite eu passei pela governadoria, pelo Parque dos Poderes, e ele estava trabalhando. Sim. Então isso é muito complicado. A gente precisa, e ele está tomando as medidas que precisam ser tomadas, independente do que vão pensar politicamente dele lá na frente. E o transporte coletivo lotado, desde que começou a pandemia. Não, tem a permissão para andar tantas pessoas em pé, a capacidade dos ônibus é tanta, vai andar com 60% da capacidade. Não, 60% não. Se não é para ter aglomeração, se você não vai no consultório médico é exigido que uma cadeira esteja vazia a cada, uma ocupada, outra vazia, uma ocupada. Você é obrigado a não usar, o comerciante tem que seguir isso. Agora o transporte coletivo não. Meu Deus, por quê? 2 pesos, 2 medidas? A fiscalização tem que realmente ser mais rigorosa. Concordo que o transporte a gente precisa, na verdade o município precisa tomar uma medida. Agora, a gente não pode esquecer que o consórcio, ele é uma empresa. Sim. Né? Então, para ele manter o número de ônibus circulando, é um custo. Para carregar uma quantidade bem menor de pessoas, isso tudo entra na margem deles. Então, para que o consórcio mantenha os ônibus com todo o efetivo trabalhando e circule o menor número de pessoas, só existe uma matemática. O município fazer o seu papel também de
injetar, né, ajudar o consórcio Guaicurus. O que eu digo é o seguinte, não sei quem ou o que deveria ter que fazer alguma coisa, mas que não condiz, que não é condizente, aliás, é nem condizente a palavra, não, que não é coerente, achei a palavra, não é coerente você, num consultório médico, em qualquer um outro lugar, você não poder sentar duas pessoas juntas e dentro de um transporte, de um ônibus, que a gente paga para poder usar, as pessoas, eu não, que não uso, mas as pessoas, os trabalhadores terem que se sujeitar a estar ali arriscando a vida. Então, a gente teve, não inclusive, há alguns dias atrás, uma reunião justamente para tratar sobre disso. Eu participei porque foi a pedido do vereador Alírio Vilaçante, que é presidente da Comissão de Transporte na Câmara Municipal, pediu essa nossa ajuda para fazer essa agenda com o governo do Estado, onde o governo do Estado se colocou completamente solícito à situação. Onde que o governo do Estado, de repente, pode ajudar o consórcio Guaicurus, a Prefeitura Municipal, para diminuir esse custo, fazer com que mantenha o efetivo, porém com a circulação menor de pessoas, no ICMS do óleo diesel. Então, o governo do Estado está disposto a ouvir e a atender essa solicitação. Nós pedimos as planilhas, porque não adianta a gente falar só de Campo Grande, nós precisamos falar de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, para que a gente precisa de números. É muito simples a gente falar, não, ok, mas o que isso representa? Ok, representa isso, vamos fazer. Então a gente está disposto, a gente está aguardando essas planilhas para ver aonde que o governo pode auxiliar aí a questão do transporte público no nosso estado. Olha, uma informação importante, vamos fazer uma matéria sobre isso então. Estamos no aguardo e já faz alguns dias, estamos só esperando essa situação. A prefeitura também se demonstrou solícita a essa situação. O grande problema aí também está a questão da marginalização, não só da classe política. Infelizmente, a população e os veículos de comunicação marginalizaram muitas vezes a questão do consórcio, de Águas Guariroba, de Energisa, e a gente precisa ver isso como um todo. Então, o consórcio Guaicurus tem os pontos falhos dele, com toda certeza tem, como todos os outros, as outras empresas, mas não é da forma como é pintado. E a gente precisa sentar à mesa de forma bem desarmada, tranquila e no mesmo intuito de resolver o problema. E isso eu fiquei muito feliz, porque na primeira gestão enquanto vereador, no primeiro mandato, a turma que estava lá, os meus colegas, eles não eram muito a favor do consórcio. Isso dificultava um pouco o trabalho. Já nessa gestão, nessa legislatura, logo no início, nós sentimos um clima mais favorável, não favorável ao consórcio, mas favorável a sentar à mesa de forma serena, tranquila, exato, e para resolver. Não adianta, a gente sabe quais são os problemas, vamos resolver? Então, essa Câmara, eu tenho a felicidade de dizer que caminha para essa solução mais harmônica. Quem ganha com isso é a população. Aqui é uma jornalista parceira que não dança conforme a música, ela dança conforme a população e o que ela vê e o que a população sente. O Grupo Estado me dá toda a liberdade de falar com você, falar com o prefeito, falar com o João Rezende, tudo o que vocês estiverem sofrendo ou fazendo de bom, para que a gente possa realmente chegar juntos a um denominador comum. Tá? Pode ter certeza absoluta que estamos aqui para isso, estamos à disposição de vocês. Fica à vontade para a gente encerrar a entrevista. Te agradeço a oportunidade para que a gente pudesse ter esse bate-papo agradável, a gente poder falar um pouquinho de quem é o João César, de como que funciona o trabalho da secretaria enquanto vereador, aquilo que a gente espera para a política da nossa cidade, do nosso estado. Agradeço de verdade a oportunidade e coloco à disposição também. Aqui vocês têm um parceiro, um amigo, e que está disponível, disposto e aberto para receber elogio, dicas, sugestões, mas acima de tudo críticas, desde que respeitosas. Eu acho que o respeito ele precisa prevalecer em todos os ambientes, mas aceito com toda certeza as críticas para que a gente possa estar fazendo uma política melhor para o nosso estado. Não sou dono da verdade, sou novo, estou aprendendo muito todos os dias, mas o nosso intuito, com toda certeza, é de desempenhar um excelente trabalho. E se alguém estiver enxergando algo diferente,
peço que fale com a gente, que converse com a gente, porque o meu intuito é sempre estar melhorando o nosso trabalho na nossa querida secretaria. Foi muito bom conhecer você um pouco mais e um pouco mais do seu trabalho. Vamos falar mais, tá bom? Com toda certeza. A você em casa, gostou da entrevista? Compartilha, participe, não deixe de fazer a sua parte. O estadoonline.com.br também está aí nas plataformas de redes sociais. Estamos em Spotify, nós estamos no WhatsApp, nós também estamos no Instagram, o Estado Online MS, YouTube, o Estado Online MS e ainda no Facebook, o Estado Online MS. Você pode participar da forma que você quiser, onde for mais interativo para você. Combinado? Um grande beijo. A gente se fala. Até a próxima. Fui!